Saudações acadêmicas a todos, sejam todos bem-vindos a este canal. Meu nome é Martins Jacinto Jeje. Estou aqui convosco para falarmos um pouco do quadro conceptual que tiramos diretamente do Plano de Contabilidade de Moçambique. Sou estudante do curso de Contabilidade e Auditoria no Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique. Vamos começar primeiro por definir o que é o quadro conceptual. Bom, segundo Steinmaker, o quadro conceptual é definido como uma estrutura básica subjacente à formação de ideias, tendo surgido em 1952 a primeira referência a conceitos no contexto de um quadro conceptual de introdução do relatório do Instituto Americano de Contabilidade. Tua Pereda define o quadro conceptual como um suporte teórico de normalização contabilística que, apoiando-se na teoria geral da contabilidade, desenvolve, mediante um itinerário lógico-dedutivo, os fundamentos conceptuais da informação financeira com a finalidade de dotar de sustentação racional e, em consequência, de congruência lógica as normas contabilísticas com as quais se estabelece aquela informação. Muito bem. O quadro conceptual do SCE tem por base o quadro conceptual do IASP, que significa Homework of the Preparation of and Presentation of Financial Statements, e constitui um documento de fundamental importância, uma vez que assegura a consistência lógica da formulação das normas e as suas interpretações. No entanto, o quadro conceptual não é uma norma e não se pode sobrepor as disposições assim específicas de qualquer norma. Podemos assim dizer que o quadro conceptual está para a contabilidade como a Constituição está para o direito. Muito bem, vamos agora ao objetivo do quadro conceptual, que é o nosso primeiro tema para este vídeo. Muito bem. O quadro conceptual tem como objetivos, neste caso, orientar-nos sobre o momento de reconhecimento de um ativo, de um passivo, de um rendimento, de um gasto e quais as bases de mensuração a seguir. Vamos agora falamos um pouco, neste caso, o que são as demonstrações financeiras. Bom, neste vídeo vamos falar um pouco das demonstrações financeiras, os seus objetivos, pressupostos, características qualitativas das demonstrações financeiras, elementos das demonstrações financeiras, reconhecimento dos mesmos e mensuração dos elementos das demonstrações financeiras. Muito bem, falando um pouco das demonstrações financeiras, o que são demonstrações financeiras? São definidas como um conjunto estruturado de informações financeiras preparado e apresentado de acordo com as normas contabilísticas, com a finalidade de fornecer uma imagem verdadeira e apropriada da posição financeira, do desempenho e das alterações na posição financeira de uma empresa, de uma entidade. Bom, agora vamos falar um pouco dos objetivos das demonstrações financeiras, das DFs neste caso. Segundo o quadro conceptual, as demonstrações financeiras têm como objetivo proporcionar informações sobre a posição financeira, o desempenho e as alterações, neste caso, na posição financeira de uma entidade. Bom, a avaliação de performance de uma entidade constitui performance assim de uma entidade constitui um dos principais objetivos das demonstrações financeiras, uma vez que utilizadores de demonstrações financeiras e, em particular, os acionistas, querem avaliar a rentabilidade obtida, tendo em conta os custos de oportunidade de capital investido. Bom, as demonstrações financeiras nos apresentam todas as informações de que os utilizadores necessitam, uma vez que, em grande medida, refletem as informações do passado e as informações financeiras. Vamos falar agora dos pressupostos subjacentes à elaboração das DFs, das demonstrações financeiras. Muito bem. Segundo o quadro conceptual, os pressupostos subjacentes das demonstrações financeiras são dois: a base de acréscimo e a continuidade das operações. Vamos começar primeiro pela base de acréscimos. Bom, segundo esta base, os efeitos de transação e outros eventos são reconhecidos quando ocorre e não quando se verifica o seu pagamento ou recebimento. Ou seja, a contabilidade não é efetuada numa base de caixa, mas sim quando as transações ocorrem.
Vamos falar agora também da continuidade das operações. As DAFs de noções financeiras são normalmente preparadas no pressuposto de que a entidade irá prosseguir, ou seja, irá prosseguir a sua atividade operacional. Assim, assume-se que a entidade não tem intenção nem a necessidade de entrar em liquidação ou reduzir significativamente o seu nível de negócio. Agora seguimos para as características qualitativas das demonstrações financeiras, das DFs. Bom, segundo o quadro conceitual, as principais características, ou seja, as principais características qualitativas, nesse caso, de demonstrações financeiras, são 4. Vamos começar primeiro pela compreensibilidade. O que é compreensibilidade? Bom, a informação proporcionada nas demonstrações financeiras devem ser rapidamente compreendidas pelos utilizadores. Assume-se que, para este efeito, que os utilizadores tenham um razoável conhecimento dos negócios, atividades econômicas e contabilidade e vontade para estudar a informação neste caso, com razoável diligência. Vamos falar também da relevância, que é uma das características, a segunda característica qualitativa das demonstrações financeiras. Bom, para ser útil, a informação deve ser relevante. A informação deve ser relevante, de extrema importância para a necessidade dos utilizadores no processo de tomada de decisão. A informação é relevante quando influencia, ou seja, a informação é importante neste caso, quando influencia a decisão econômica. Aqui está escrito 10% de energia, não sei se ainda está gravado. Não precisava parar, ué. E nem parou nada. Ok, vamos lá continuar. De novo, é mesmo. Agora vamos seguir para a relevância, que é também uma das características, segunda característica segunda característica qualitativa das demonstrações financeiras. Para ser útil, a informação deve ser relevante, deve ser de extrema importância, deve ser importante para a necessidade dos utilizadores no processo de tomada de decisão. Quando é considerada importante uma decisão, uma informação neste caso? Bom, a informação é relevante quando influencia a decisão econômica dos utilizadores, ajudando-os na avaliação de eventos passados, presentes ou futuros, confirmando ou corrigindo avaliações efetuadas no passado. Agora vamos seguir para a outra característica, que é a fiabilidade. Para ser útil também nesta característica, para ser útil neste caso a característica, a informação tem de ser também fiável. A informação é fiável quando está isenta de erros materiais ou de influências. A denominada contabilidade criativa poderá afetar esta característica de informação. Seguimos para a compabilidade, que é a quarta e a última característica qualitativa das pessoas financeiras. Bom, os utilizadores devem poder comparar as DFs, as pessoas financeiras de uma entidade, no tempo, para identificar tendências relativamente à sua posição financeira e desempenho. Os utilizadores devem também poder comparar as DFs de diferentes entidades, de forma a avaliar a posição financeira, o desempenho e as alterações na produção financeira relativamente às demais. Seguindo agora para os elementos das DFs, os elementos das demonstrações financeiras. Muito bem, quais são os elementos das demonstrações financeiras? Segundo o quadro conceptual, os elementos diretamente ligados à mensuração da posição financeira no balanço assim são passivo, ativo e capital próprio. Muito bem, segundo o quadro conceptual, um ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de acontecimentos passados e do qual se espera benefícios econômicos futuros. Quando o ativo deixar de proporcionar benefícios econômicos futuros para a entidade, na totalidade ou parcialmente, verifica-se a imparidade desse ativo. Segundo o quadro conceptual, um passivo é uma obrigação presente na entidade resultante de acontecimentos passados, de cuja liquidação se espera que resultem para a entidade saída de recursos incorporando benefícios econômicos. Esta definição do passivo é muito importante para a constituição de provisões, assunto tratado no capítulo 15 do Plano de Contabilidade de Moçambique, no Plano de Contabilidade, nesse caso de Moçambique, no tema de
quadro conceptual. Os elementos ligados à mensuração da performance na demonstração financeira, demonstração de resultado nesse caso, são os rendimentos e os gastos. Bom, agora vamos falar um pouco do reconhecimento de elementos das DFs, das demonstrações financeiras. Muito bem, saber em que momento devemos reconhecer um ativo, um passivo, um gasto ou um rendimento é uma das partes fundamentais da contabilidade. Vamos agora saber como se reconhece um ativo. Bom, de acordo com o quadro conceptual, o ativo é reconhecido no balanço quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e o ativo tem um valor que pode ser mensurado com fiabilidade. Como se reconhece um passivo? Bom, segundo o quadro conceptual, um passivo é reconhecido no balanço quando for provável que haverá saída de recursos incorporados, benefícios econômicos que resultarão, neste caso, da liquidação de uma obrigação presente. Portanto, é que a quantia pela qual a liquidação terá lugar possa ser mensurada com fiabilidade. Os rendimentos, como é que são reconhecidos? Bom, segundo o quadro conceptual, os rendimentos são reconhecidos nas demonstrações de resultados quando tem havido um aumento de benefícios econômicos futuros. E como é que são reconhecidos os gastos? Bom, segundo o quadro conceptual, os gastos são reconhecidos nas demonstrações de resultados quando tem havido uma dedução de benefícios econômicos futuros. Ou seja, os rendimentos são reconhecidos quando há aumento de benefícios econômicos futuros e os gastos quando há diminuições e quando há redução, neste caso, dos benefícios econômicos futuros. Agora vamos falar da mensuração de elementos das demonstrações financeiras. Muito bem. Primeiro vamos definir um pouco o que é mensuração. Como podemos definir uma mensuração? Mensuração é um processo de atribuição de um valor a um ativo, passivo, elemento do capital próprio, gasto ou rendimento. Na apreciação da mensuração, devemos analisar separadamente a mensuração inicial e a mensuração subsequente. Muito bem. A mensuração inicial, por regra, ao custo existindo, no entanto, várias situações em que tal não se verifica. Na mensuração subsequente, existem diversas bases de mensuração com diferentes tratamentos. No que se refere à contrapartida das variações do valor. Bases de mensuração. Quais são as bases de mensuração? Bom, o quadro conceptual apresenta as seguintes bases de mensuração: custo histórico, custo corrente, valor realizável ou de liquidação. Temos também o valor presente, o valor de uso, valor recuperável, custo amortizado, custo presumido, justo valor e valor do mercado. Vamos lá começar com o custo histórico. Muito bem. O custo histórico como sabemos, nesse caso, muito contestado em épocas de inflação. Objetivos não monetários mensurados ao custo histórico ficam subavaliados, o mesmo sucedendo com alguns gastos, em particular as depreciações, amortizações e custo de venda. Vamos para o custo corrente. Os ativos são valorizados pelo valor do caixa, que seria necessário pagar o mesmo ativo ou um ativo equivalente fosse adquirido na data corrente. Vamos agora ao valor realizável. Bom, os ativos são apresentados pelo valor do caixa, que seria obtido atualmente pela sua venda. Os passivos não mensurados pelos seus valores de liquidação, isto é, as quantias são descontadas de caixa ou equivalentes de caixa que se esperam pagar para satisfazer a obrigação no recurso normal dos negócios. Bom, os custos estimados no ponto de venda incluem as comissões e intermediários, encargos com reguladores e bolsas, impostos neste caso, e impostos sobre a transferência e direitos aduaneiros.